Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já sentiu culpa por colocar os seus limites? Se isso acontece com você, saiba que não é fraqueza, é um hábito mental programado. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de dizer não sem carregar culpa, sem medo e sem comprometer seus relacionamentos? O problema não está no não que você diz, mas em como você encara esse não internamente. Se você quer aprender a impor limites sem medo do que os outros vão pensar e ainda se sentir forte e seguro das suas decisões, fica comigo até o final, porque isso pode mudar sua vida. Os estoicos tinham um método para resistir à pressão social, lidar com expectativas externas e até com chantagens emocionais, sem jamais se tornarem reféns da culpa. Eles não viam o não como um problema, mas como um direito natural de qualquer ser humano que valoriza sua própria paz mental. Se você quer aprender como os estoicos enfrentavam essas situações, sem hesitação e sem medo, esse vídeo é para você. Hoje vamos explorar como você pode aplicar esses princípios estoicos no seu dia a dia e, finalmente, parar de se sentir mal por defender o que é seu. Antes de começarmos, quero te lançar um desafio. Vá até os comentários agora e escreva: "Hoje aprendo a dizer não sem culpa." Essa será sua primeira ação estoica do dia, um compromisso real com sua própria liberdade. E se você já passou por uma situação onde precisou dizer não e se sentiu culpado, comenta aqui o que aconteceu e como você lidou com isso. Interagir aqui no começo do vídeo vai ajudar você a fixar melhor esse aprendizado. Agora sim, bora para o conteúdo de hoje. Dizer não não é egoísmo, é sabedoria. É proteger o seu tempo, a sua energia e a sua paz. Mas o mundo nos ensina o contrário. Desde cedo, somos condicionados a agradar, a evitar conflitos, a sermos sempre bonzinhos. E aí, quando tentamos impor um limite, vem a culpa. O medo de decepcionar os outros e aquela sensação de que estamos fazendo algo errado. Os estoicos, no entanto, sabiam que não devemos ser escravos das expectativas alheias. Eles entendiam que a vida é curta demais para ser vivida sob as vontades dos outros. Marco Aurélio nos lembra: se você se preocupa demais com o que os outros pensam, nunca será verdadeiramente livre. E essa é a verdade. Você nunca será livre enquanto continuar sacrificando suas vontades para agradar os outros. Mas calma, isso não significa se tornar insensível ou arrogante. Significa entender que um não dito com respeito vale mais do que um sim dado com ressentimento. A grande questão é: como dizer não sem carregar culpa? Como parar de se sentir responsável pelas reações dos outros? Como se tornar uma pessoa que vive de acordo com seus próprios valores e não com a aprovação externa? Neste vídeo, vamos desbloquear essa habilidade usando princípios do estoicismo. Eu vou te mostrar como os estoicos lidavam com situações difíceis, sem hesitar, sem medo de julgamentos e sem carregar culpa. Se você quer recuperar o controle sobre sua própria vida, assista até o final, porque as lições estoicas que eu vou te ensinar hoje podem mudar sua mentalidade para sempre. Agora, vamos para o primeiro princípio. Princípio 1. A opinião dos outros não é seu problema. Quantas vezes você já disse sim para evitar conflitos? Quantas vezes aceitou algo que não queria apenas para não desagradar? Se isso acontece com frequência, saiba que você está vivendo para os outros e não para si mesmo. Epicteto nos ensina uma verdade simples, mas poderosa. Se quer ser livre, então aprenda a não se preocupar com o que não está sob seu controle. Que a reação das pessoas ao seu não está sob seu controle. Você pode explicar suas razões da forma mais educada e racional possível, mas não pode controlar como o outro vai reagir. O problema é que fomos treinados desde pequenos a querer aceitação, a agradar, a evitar desentendimentos. Só que isso nos aprisiona, nos faz aceitar convites que não queremos, favores que nos desgastam e compromissos que drenam nossa energia. E o pior, quanto mais você cede, mais as pessoas passam a esperar que você sempre diga sim. Mas então, como sair dessa armadilha? Primeiro entenda, dizer não é ser rude, é ser verdadeiro. A pior coisa que você pode fazer
é aceitar algo que não quer e depois agir com ressentimento, frustração ou exaustão. Segundo, desenvolva sua fortaleza mental estoica. Pergunte-se: estou dizendo sim porque quero ou por medo da reação do outro? Se eu recusar, realmente vai acontecer algo tão grave assim? Ou estou exagerando a consequência na minha cabeça? Se fosse outra pessoa no meu lugar, eu acharia egoísmo ela dizer não? Reflita sobre isso, porque a verdade é que quem se incomoda com seus nãos geralmente se beneficia dos seus sims. Dizer não com firmeza e serenidade é um ato de respeito consigo mesmo, e os estoicos sabiam disso. Agora, vamos para o próximo princípio. Princípio 2. Sua energia é seu bem mais precioso. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas não dizem sim para tudo? Elas sabem que tempo e energia são recursos limitados. Marco Aurélio, em suas meditações, deixou claro: pergunte-se a cada momento: isso é essencial? Se não for, descarte. Agora pense: quantas coisas desnecessárias você aceita fazer apenas por obrigação ou por medo de desagradar? Diz sim para um favor que não quer fazer. Aceita um convite para um evento que nem queria ir. Gasta horas resolvendo problemas que nem são seus. A grande questão é: o que você está sacrificando quando diz sim para tudo? Cada vez que aceita algo contra a sua vontade, você está tirando tempo e energia de algo que realmente importa para você. Seja para seus objetivos, para sua família ou para sua própria paz mental. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Eles sabiam que gastar energia com o que não vale a pena significa enfraquecer sua força de vontade para aquilo que realmente faz diferença. Então, ao invés de se preocupar se seu não pode desagradar alguém, pergunte-se: isso está me ajudando ou apenas drenando minha energia? Se eu recusar, o que eu ganho? Se eu aceitar, o que eu perco? Dizer não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência. E quanto mais você aprende a proteger sua energia, mais forte você se torna. Agora vamos para o próximo princípio. Princípio 3. O preço de nunca se impor. Se você nunca define seus limites, cedo ou tarde, alguém fará isso por você. E quando isso acontece, geralmente não é a seu favor. Pensa num dia comum. Você já está cansado, tem 1 milhão de coisas para resolver. E de repente alguém te pede um favorzinho que vai tomar tempo e energia que você não tem. Você sente aquele desconforto, mas, sem nem perceber, solta um tá bom, só para evitar conflito. E aí, lá se vão mais algumas horas da sua vida. O problema é que, quanto mais você aceita sem questionar, mais as pessoas se acostumam a te empurrar responsabilidades que não são suas. E a pior parte: quanto mais você se anula, menos as pessoas te respeitam. Epicteto nos lembra: se você não quer ser escravo, pare de se comportar como um. Parece duro, mas é verdade. Se você nunca diz não, como espera que os outros respeitem seu espaço? Exemplos reais disso no dia a dia. Aquele amigo que sempre pede carona, mas nunca se oferece para dividir os custos. Você nunca reclama, então ele segue aproveitando. 2. O chefe que sempre te passa tarefas extras, mesmo sabendo que você já está sobrecarregado. Você nunca questiona, então ele continua exigindo mais de você. 3. A família que decide sua vida sem te consultar porque sabe o que é melhor para você. Você nunca se impõe, então eles seguem ditando suas escolhas. Isso acontece porque as pessoas testam seus limites o tempo todo. Quando percebem que você não se posiciona, começam a tirar vantagem. E acredite, ninguém vai parar por conta própria. A mudança tem que vir de você. Então, até quando você vai permitir que decidam por você? Princípio 4. Quando dizer sim se torna um problema. Já parou para pensar quantas vezes você se coloca em segundo plano só para não desagradar alguém? Você está exausto, mas aceita um favor. Quer descansar, mas se sente obrigado a sair. Precisa focar em seus objetivos, mas interrompe tudo para resolver problemas dos outros. E no final, quem cuida de você?
O que ninguém te conta é que dizer sim demais pode ser um caminho direto para a frustração e o ressentimento. Epicteto alertava: se você quer progresso, aprenda a abrir mão do que não te serve. Mas o que acontece quando você não aprende? Sua energia se esgota, porque está sempre priorizando os outros. Você perde o respeito das pessoas, porque quem sempre cede nunca é levado a sério. Sua vida parece fora de controle, porque suas escolhas não são realmente suas. No fundo, dizer sim sem querer é mentir para si mesmo. E se você continuar ignorando isso, não vai apenas perder tempo e energia, vai perder a si mesmo. Agora, a pergunta que realmente importa: até quando você vai permitir que os outros ditem o rumo da sua vida? Chegou a hora de recuperar seu poder. Está pronto para aprender como? Princípio 5. O sim que te faz mal. Por que você precisa mudar isso? Além de fazer tudo o que eles querem, você ainda sai como o errado. Seu sim nunca é o suficiente. Você se desdobra, se esforça, ajuda mais do que pode, mas no fim do dia, o que sobra? Cansaço mental, falta de tempo para si mesmo, ingratidão daqueles que você ajuda e o pior, a crítica vem do mesmo lugar que recebeu sua ajuda. Você se esforçou para agradar e no final se sente um idiota. Já percebeu como isso se repete? Você se sobrecarrega com problemas que não são seus, faz favores que ninguém faria por você, diz sim quando queria gritar não, e no fim se culpa por estar esgotado. Deixa eu te dizer algo e que fique de lição para você. Aquele que não estabelece seus limites será escravizado pelos desejos e exigências alheias. Se você não começar a se valorizar, ninguém vai fazer isso por você. A grande questão aqui é: você tem medo de dizer não, por quê? Pelo medo da rejeição, de parecer egoísta, de perder uma oportunidade? A realidade é cruel. Enquanto você não aprender a colocar limites, será refém das vontades dos outros. E quer saber o pior? Quanto mais você se doa, menos te valorizam. A boa notícia? Isso pode acabar agora. No próximo bloco você vai entender como começar a dizer não, sem culpa e sem medo. Princípio 6. A culpa que não é sua. Sabe o que mais acontece quando você aprende a dizer não? Te fazem sentir culpado. Você já percebeu que, além de fazer tudo o que pedem, o seu sim ainda não é suficiente? Você se desdobra, faz o máximo possível, e ainda assim tem que ouvir críticas. Além de estar sobrecarregado com problemas que nem eram seus, ainda precisa lidar com a ingratidão. E aqui vai um choque de realidade. Isso nunca foi sobre você. O problema não é sua recusa, mas sim a frustração dos outros por não conseguirem te manipular como antes. Uma grande lição que aprendi do estoicismo é: se você não traça seus limites, alguém sempre fará isso por você, e não será a seu favor. Essa era a mentalidade dos estoicos. Eles não se preocupavam em agradar a todos. Marco Aurélio, por exemplo, sabia que o dever dele era agir com justiça e não atender às vontades de quem queria controlá-lo. Agora, pensa comigo. Se você aceita tudo para evitar um conflito, sua vida realmente melhora. Se ceder significa se sobrecarregar e ser desvalorizado, qual o sentido? Até quando você vai se anular para manter relações que só te sugam? Dizer não faz de você uma pessoa ruim. Faz de você uma pessoa consciente. As pessoas que realmente te respeitam vão entender seus limites. As que reclamam nunca te valorizaram, só te usavam. Então eu te pergunto, você vai continuar carregando essa culpa ou vai finalmente assumir o controle da sua vida? Princípio 7. Quando o sim vira uma prisão. Já sentiu que por mais que faça pelos outros, parece que nunca é suficiente? No início, um pedido pequeno, depois, outro. Quando se dá conta, sua agenda está cheia de obrigações que nem eram suas para começar. E o pior, quem mais exige de você dificilmente retribui da mesma forma. Agora, me responde uma coisa. Quantas vezes você se comprometeu com algo só para evitar uma situação desconfortável? Já percebeu que quanto mais você cede, mais as pessoas tomam como garantido o seu esforço?
Será que o problema é você ou são os outros que simplesmente não sabem reconhecer limites? Escuta bem. Aquele que não impõe seus próprios limites será forçado a viver dentro dos limites impostos pelos outros. E aí está a grande armadilha. Seu silêncio passa a mensagem de que está tudo bem, quando na verdade não está. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade vem quando você para de se preocupar com a opinião alheia e passa a valorizar a própria paz. Epicteto alertava: se você não tomar posse da sua própria vida, alguém fará isso por você. Se dizer sim está te custando sua tranquilidade, talvez seja a hora de mudar o jogo. Então me diz, quantas vezes mais você vai se anular antes de perceber que o único responsável por proteger seu tempo e energia é você? Princípio 8. O peso da culpa ao dizer não. Eu sei que você sentia aquela sensação estranha depois de negar um pedido de alguém, como se estivesse fazendo algo errado. A culpa se infiltra, como se você fosse responsável pelo bem-estar do outro, mesmo que isso custe o seu próprio. Mas agora me responde, por que você sente essa culpa? Quem te fez acreditar que dizer não é sinônimo de egoísmo? Desde cedo, fomos ensinados que ceder é nobre, que ser prestativo é uma virtude. Mas até que ponto isso te fortalece e não te escraviza? Marco Aurélio nos dizia que devemos ter clareza sobre aquilo que podemos e devemos carregar. Se você carrega fardos que não são seus, você está desperdiçando energia em batalhas que nem sequer são suas. E aqui está o grande ponto. Cada vez que você diz sim quando quer dizer não, está traindo a si mesmo. Agora pensa comigo. E se essa culpa fosse apenas um reflexo de um condicionamento social, e não um fato absoluto? E se você pudesse se libertar dessa pressão interna e dizer não sem carregar esse peso desnecessário? Porque no fim das contas, quem verdadeiramente se importa com você não irá te julgar por estabelecer seus limites. Pelo contrário, te respeitará ainda mais. E a pergunta que você precisa se fazer agora é: até quando você vai se sentir culpado por se colocar em primeiro lugar? Então chegamos à conclusão que a verdadeira força está no controle de si mesmo. Então agora você já sabe, dizer não é egoísmo, é respeito próprio. É colocar um escudo entre você e as expectativas irreais dos outros. É se priorizar sem culpa, sem medo e sem hesitação. Se você sempre diz sim para evitar conflitos, está se tornando refém da aprovação alheia. Mas me diz, quem realmente ganha com isso? Certamente não é você. Marco Aurélio deixou uma verdade incontestável. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E eu complemento, depende também da qualidade dos seus limites. Porque no final, quem aprende a se respeitar, ensina ao mundo como quer ser tratado. Agora, faça um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários: hoje aprendo a dizer não sem culpa. Esse será o seu primeiro passo para a liberdade de viver de acordo com seus próprios valores, sem se dobrar às exigências de quem nunca está satisfeito. E se essa mensagem fez sentido para você, já sabe. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Aqui, o estoicismo é levado à prática, sem rodeios. Nos vemos no próximo vídeo.